Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete que é o mais novo lançamento da marca Wolf Attack. Então esse aqui é o Wolf Spike, ele é basicamente uma versão tanto do canivete Wolf 9008, sendo que ele continua então sendo fabricado pela marca Sanremo em parceria com a marca Wolf Attack. Então ele é feito pela Sanremo para Wolf, sendo que esse estilo da lâmina tanto é exclusivo dos canivetes Wolf. Ele vem aqui nessa caixinha, vocês podem ver na caixinha tem aqui tem o nome Wolf Spike, ele também vem com aquele padrão da SRM, né, que é um plástico, uma espuma e um gel de sílica. Então ele é basicamente aí uma versão do 9008 que tem a lâmina tanto. Aqui a gente tem o antigo 9008, não, 9008 padrão da marca Wolf Attack. E vocês podem ver que ele tem aqui, lá no site, comprando lá no site da Wolf, ele tem também a opção de você mandar personalizar com texto de até 26 caracteres, sem custo adicional algum. E como a Wolf também é parceira aqui do canal, eles que me enviaram esses canivetes para mostrar para vocês, com o cupom EDC Brasil vocês têm lá 5% de desconto comprando no site da Wolf. Então esse aqui é o terceiro canivete da Wolf, né? A gente teve primeiro o modelo 9211, que também tem a lâmina tanto. Depois a gente teve a versão All Black do modelo 9008 e agora a gente tem o Spike, que é basicamente o modelo 9008 com a lâmina tanto. Ele continua sendo um canivete bem parrudo, então assim como o 9008 é um canivete que você sente que realmente é um canivete pesadinho, um canivete bem bruto mesmo. E pesando então, por exemplo, eu acabei pesando a balança ali nos dois, eu vi que esse aqui pesa 165 gramas e esse aqui pesou 167. Ele acaba sendo um pouquinho mais pesado aí que o 9008 tradicional, mas as especificações no geral continuam iguais. Então a gente tem aqui um canivete com cerca de 21 centímetros totais, se a gente colocar aqui dá para ver um pouquinho melhor, cerca de 21 centímetros totais, sendo que de lâmina ele vai ter aí vai ter cerca de 9 centímetros, um pouquinho menos de 9 centímetros, sendo que de fio útil mesmo ele vai ter cerca de 8,5 centímetros. Comparando com a lâmina Drop Point original, a gente pode ver que o tamanho da lâmina é exatamente o mesmo, então os dois têm aqui o mesmo tamanho de lâmina, porém a lâmina do modelo tanto aqui é um pouquinho mais fina. Para continuar algumas comparações de tamanho, pessoal, deixa eu colocar ele aqui de lado. Aqui em cima está o modelo 9211 da própria Wolf. E aqui está a faca 556, que também é um modelo da marca Wolf Attack. Vou fazer a comparação tradicional aqui do canal, então para vocês terem uma noção, esse aqui é o Ontario Hat 1 e esse aqui é o Ontario Hat 2. Podem ver que ele fica aí mais ou menos entre os dois, sendo que de tamanho de fio útil ele fica bem próximo aí ao Ontario Hat 1. Acaba sendo um pouquinho menor só ali, mas ele fica bem próximo. O canivete ele continua então sendo um canivete com a trava frame lock. Vocês podem ver aqui, ele tem a trava frame lock, que é bem fácil de acessar, então você consegue vir por aqui. E ele também tem a trava secundária, né? No caso que é a beta lock, que você vem aqui. No caso eu uso mais para ficar brincando dessa forma aqui do que qualquer outra coisa. Mas quando você aciona essa trava, ele não deixa o frame vir aqui para o lado. Então o canivete realmente fica muito bem travado. E ele passa aí uma sensação passa uma sensação de robustez, para realmente ser um canivete mais pesado. Por exemplo, o 9211 pesa aí 84 gramas, enquanto esse aqui pesa 167. Então ele pesa quase que o dobro, justamente pelo fato do cabo dele ser feito em aço e tudo mais. Eu já tenho dois vídeos sobre o modelo 9008 e muito do que eu disse sobre o 9008 com o estilo de lâmina drop point também se enquadra aqui no modelo Spike. Aqui é o meu 9008 que acabou ficando para uso, né? Meu 9008 mais antigo. Ele não era dessa cor e ficou dessa cor, tá, pessoal? Ele sempre foi bem mais claro mesmo, mas ambos acabam sendo aí muito parecidos. Esse aqui eu acabei pesando, ele pesou 169 gramas, ele é um pouquinho mais pesado que o modelo da Wolf. Eu acredito que talvez a tala seja um pouquinho mais grossa, talvez tenha um alívio de peso um pouco maior aqui no modelo da Wolf. E também a questão de não ter o furo no clipe e tal, mas é basicamente a mesma coisa. Sendo que nesse aqui vocês podem ver que fechado ele acaba ficando aqui um pouquinho mais fino nessa parte da lâmina aqui. Na lâmina a gente tem esse escrito 9007, que acredito que é o número que eles deram para o modelo Spike, então eles chamaram de 9007 SB. E o logo da Wolf. Não vem escrito aço, pessoal, então tanto nesse canivete da Wolf como no modelo tanto agora a gente não tem o aço escrito na lâmina, mas é o mesmo aço do modelo 9008 antigo da SRM, né? Então vocês podem ver, continua sendo o Sandvik 12C27, é um aço que eu gosto bastante. Esse aqui é o que eu acabo utilizando mais, então ele já está com fio aí, estava espelhado, né? Então eu acabei usando um pouco mais aí, ele não está tão bem espelhado porque já está um pouco mais riscado, mas continua muito bem afiado.
E é um aço que eu gosto muito, é um aço que ele tem uma inoxibilidade muito boa, então ele é um aço que é difícil de enferrujar, ele tem um tamanho de grão muito fino, então é um aço que você consegue deixar realmente muito, mas muito bem afiado, com fio bem fino. Eu achei um aço bem tranquilo de afiar. Quando você vai afiar um canivete tanto como, por exemplo, esse, você acaba precisando afiar basicamente 2 vezes o canivete, né? Então, quanto com um canivete com fio contínuo assim, você vai afiar de uma vez só, com um canivete tanto, o ideal é você afiar 2 vezes, você afiar separadamente. Então, por exemplo, se você for afiar numa pedra, o ideal é você primeiro afiar essa parte reta aqui, afia essa parte reta, e depois você afia essa parte aqui como se fosse uma outra lâmina. Então, você vem e afia essa outra parte aqui na pedra. Com o sistema de guiado é a mesma coisa, você faz em 2 partes, podem ver aqui. Eu particularmente não sou tão fã de tantos, podem ver que na minha coleção a gente tem, por exemplo, aí modelos como o 9201, que são clip points, a gente tem bastante drop point, que eu acabo curtindo bem mais os modelos drop point. Mas é legal ver que a Wolf aí, além de poder simplesmente mudar as cores, como ela fez, por exemplo, com o 9211, que eles lançaram a versão All Black, e com o 9008, ela também tem essa capacidade, com a Sanremo aí, criar modelos novos. Então, realmente, modelos com lâminas totalmente diferentes. Os outros modelos de lâmina tanto que eu tinha são justamente o 9211 e o 1411, que é outro modelo da SRM, vocês podem ver aqui. O modelo 1411, que são lâminas tanto bem diferentes aqui da lâmina do 9008. Enquanto essas lâminas tantos aqui, eu acho que elas cortam um pouquinho melhor, elas vão ter um desbaste um pouco mais fino, essa aqui vai ser um pouco mais resistente. Mas já eu comento um pouco mais aí sobre essa questão da comparação da lâmina drop point com a lâmina tanto no modelo 9008. Continuando falando um pouco mais sobre o canivete, pessoal, ele conta aqui com esse clipe de piquery preto, que é um clipe que eu acho muito bacana, justamente porque ele faz com que o canivete praticamente suma aí no bolso das calças. Então vocês podem ver, fica mais ou menos isso aqui só para fora, um canivete fica muito discreto. E aqui no fundo ele também tem esse quebra-vidro. Bastante gente já tem o modelo 9008. Eu vejo que praticamente todo mundo que veio falar comigo gostou. As únicas pessoas que fizeram algumas ressalvas foi em relação ao peso, porque realmente é um canivete mais pesado. Se você procurar algo mais leve, eu acho que o 9211 ou o próprio 1411, que é um canivete feito de titânio, que acaba sendo mais leve por ser feito de titânio, são opções mais interessantes. Mas para quem gosta de canivete parrudo aí, eu realmente acho o 9008 uma opção bem bacana mesmo. Então eu acho que a Wolf, mesmo tendo colocado aqui o logo, devia continuar colocando aço em algum lugar, mas é o Sandvik 12C27, tá? Para quem perguntou, para quem viu que não tem escrito na lâmina, não tem escrito, mas é o Sandvik 12C27 mesmo. Em questão de comparação das duas lâminas, pessoal, esses dois canivetes me lembram muito dos outros 2 modelos que eu tenho. Então aqui eu tenho o Spyderco Endura 4 em 2 versões. A gente tem tanto a versão full flat como essa versão aqui que tem uma abertura wave, mas daí ele tem um perfil saber ground. O que acontece? A versão full flat, o fio, a caída do fio, ela vem aqui desde o fundo, desde do final do cabo, não, desde a altura máxima da lâmina. Então ele tem um ângulo aqui bem menor, ele tem um ângulo que deixa ele cortar muito melhor, ele vai fatiar muito melhor do que, por exemplo, esse, que a caída começa aqui, então ele tem um ângulo bem maior e ele acaba sendo bem mais grosso aí que o Endura, o full flat. Fica um pouco difícil de mostrar na câmera, mas esse canivete acaba cortando muito melhor do que esse. Porém, a ponta desse aqui é muito mais frágil do que a ponta desse aqui, por exemplo, justamente pela questão do que ele vem afinando, né? Ele tem esse... eu esqueci agora o nome, mas a lâmina ela vai afinando aqui em comparação com essa aqui que só começa a afiar aqui na ponta. E eu vejo isso também acontecendo com essas versões do 9008. Então, com o 9008 tradicional, vocês podem ver que a caída da lâmina aqui começa muito mais alto, de um ponto bem mais alto. Então, esse modelo aqui ele vai fatiar bem melhor que esse. Até a questão desse modelo aqui, ter a lâmina mais fina, então vocês podem ver aqui, ele tem a lâmina realmente bem mais fina, mas ele ser mais pesado é justamente porque a gente tem aqui, nessa parte aqui, e na parte do desbaste mais material, justamente porque o ângulo é maior. Então esse canivete aqui ele vai fatiar bem melhor, enquanto esse aqui vai ter um fio, por assim dizer, mais robusto. No geral, nas minhas lâminas, eu prefiro que elas cortem melhor do que elas tenham uma geometria mais robusta. Então vocês podem ver aqui. E eu acho que esse canivete ele ficaria um pouco melhor, por exemplo, até se esse grind, então se esse desbaste tanto dele aqui, subisse um pouco. Então nessa linha aqui fosse um pouquinho mais para cima, aqui mais ou menos onde está essa marca da Sanremo, e ficasse talvez até alinhado com a ponta, né? Pelo que eu vi que a Wolf fez, eles tentaram deixar a ponta do canivete alinhada com o meio do cabo aqui. Então, se você pegar o meio do cabo, quando você segura ele, você vê que realmente a ponta está alinhada ali. Que um canivete tanto não é algo tão simples de fazer. Então, por exemplo, com
o modelo 1411, que é um modelo que eu acho muito bacana, e tem aí um desbaste muito fino, justamente porque a caída vem aqui de cima, vocês podem ver, ele chega a ser um full flat nessa parte. Ele tem a ponta aqui que ela vem mais para a parte de cima do cabo, enquanto no 9008 essa ponta vem aqui mais para o meio do cabo. Então esse aqui é um canivete que vai fatiar muito melhor, por exemplo, que esse, mas esse aqui é um canivete que tem uma ponta muito mais fina. Na câmera ele não mostra tanto assim, mas essa ponta aqui é muito mais delicada do que a ponta desse canivete. Então, principalmente nessa parte aqui, pessoal, vocês podem ver aqui ainda a gente tem um ângulo um pouco bem mais grosso que esse aqui, mas quando ele vem aqui fica mais espesso ainda. Então a gente acaba tendo uma ponta muito resistente, uma ponta que ela tem uma boa perfuração por ser mais fina. A Wolf diz que o objetivo deles com essa lâmina aqui era fazer um canivete que fura melhor, mas ele ainda assim ficou muito robusto, né? Eu gosto de um balanço de robustez e dessa questão da ponta ser um pouco mais perfurante aqui. Eu prefiro que ele tenha aqui um desbaste um pouco maior, um pouco mais alto, como o drop point. E eu acho que eu também gostaria de ver, por exemplo, aqui com essa lâmina tanto, uma caída um pouco mais inclinada. Então essa parte aqui um pouco mais inclinada, assim como é com o 9211. Então vocês podem ver aqui com o 9211, talvez isso aqui fosse um pouquinho mais inclinado ali ainda. Eu acho que ficaria interessante, porque vocês podem ver realmente fica muito material, então ela fica muito robusta, mas ela perde, por exemplo, aí na habilidade de fatiar em comparação com o modelo tradicional. Tem gente que prefere o design da lâmina tanto, eu sou mais chegado aqui na questão das drop point. Mas como na SRM a gente já tem muitas lâminas aí, como por exemplo esse modelo aqui, o 9201, esse aqui é a versão com cabo em FRN, que vão ter um perfil full flat que vai fatiar muito bem, eu acho interessante a gente também ter uma opção aqui que vai ter uma geometria, digamos assim, mais robusta. Embora, francamente, para as atividades de EDC, eu acho que a geometria do 9008 já é mais do que suficiente, já é mais robusta do que o necessário. A questão do tanto em relação ao drop point também tem alguns outros aspectos. Então, por exemplo, aqui a gente tem com a lâmina tanto essa questão essa quina secundária. Então, se você vai, por exemplo, aqui tentar abrir alguma caixa, alguma coisa, você não precisa necessariamente vir com a ponta do canivete ali. Você pode usar essa ponta secundária com o canivete bem mais inclinado aqui. Então, você consegue abrir uma caixa de uma forma com essa ponta meio secundária aqui, ao invés de ter que vir com essa ponta aqui. Enquanto em compensação, por exemplo, em uma superfície inclinada para cortar algum alimento, a lâmina drop point com esse fio único aqui vai ser superior. Então são vantagens e desvantagens no geral das lâminas tanto em relação às lâminas drop point ou clip point que seja. Mas em questão de qualidade de acabamento, ele também vem bem afiado, então vou pegar um papel aqui para vocês verem. É um canivete que eu não mexi no fio dele, vocês podem ver que ele vem aqui com um fio bem bacana. A Sanremo sempre manda os canivetes muito bem afiados. Em questão de qualidade é tudo realmente igual ao 9008 antigo, só muda essa questão da preferência da lâmina, né? Tem gente que acaba preferindo a estética do modelo tanto, eu acabo preferindo do modelo tradicional. E aproveitando para falar algumas coisas que eu não falei no vídeo do 9008, pessoal, ele é um canivete que ele não usa aqui nos parafusos Torx, né? Então ele usa o Torx aqui na questão da trava, usa o Torx na questão do clipe, mas nos parafusos principais, então ele tem dois parafusos principais aqui, ele utiliza outro parafuso. Então esse aqui é um H3, né? No caso aqui é um bit barato que eu achei aqui em casa. Ele é um H3, não sei se vai dar para ver aí, mas é um daqueles bits hexagonais, né? Então, vocês podem ver aqui o H3. Só que esse parafuso dele aqui, normalmente você talvez precise de usar dos dois lados. Então, você travar de um lado com um H6, com H3, e depois vir aqui com outro H3 para conseguir apertar e deixar realmente como você prefere. Aí fazer um ajuste mais fino de como apertar. Se você conseguir algum jeito de simplesmente travar esse lado aqui, você consegue usar só com apertar só com esse aqui. Agora que a gente sabe que a Wolf tem essa capacidade de fazer, então, realmente modelos diferentes, não apenas combinações estéticas, combinações de cor diferentes, eu estou bem curioso para saber o que o futuro agora, o que nos espera aí no futuro da Wolf, né? Então, talvez a gente tenha outros canivetes dessa forma. Acho que mais do que nunca agora é válido a gente sugerir alterações de modelos, dar sugestões para a Wolf do que a gente quer nos modelos. Porque, principalmente pela Sanremo, eu gosto muito dessa marca pela questão da qualidade, pelo preço, pelo custo-benefício. Então, sem o cupom, esse canivete hoje sai R$ 259. Você tem aí 5% de desconto em cima
então abaixa um pouco mais do que esse 259, e pagando no Pix, se eu não me engano, você ainda tem um pouquinho mais de desconto. Para um canivete com a qualidade desse canivete, com as características, os materiais desse canivete, eu acho que é um custo-benefício excelente aqui no Brasil. Então, tanto aqui na seção dos comentários, como, por exemplo, no próprio vídeo da Wolf, nos canais de comunicação da Wolf, eu acho que o ideal, até porque eles escutam bastante o pós-venda, a opinião dos compradores, é vocês darem sugestões, darem opiniões sobre os produtos da linha atual. Então, por exemplo, quem sabe aí, eu gostaria de ver um modelo 9201, assim como o 9211, numa versão all black, eu acho que ficaria uma versão bem bonita. E esse tipo de sugestão é sempre muito bem-vinda aí pelos canais de comunicação da Wolf. Se ficou mais alguma dúvida aí, deixe na seção dos comentários. E para o vídeo de hoje, acho que era isso. Falou, pessoal!